Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a série que vai ser o grande momento desse final de ano, não tem jeito, vai ser a mais comentada. É um grande sucesso ao longo de todos esses 9 anos, desde que ela estreou. Todo mundo aguarda a temporada nova, sempre com grandes expectativas. Todo mundo assiste na hora que os episódios saem, a ponto de desestabilizar a estrutura da Netflix, de tão popular que a série é. É claro que eu estou falando sobre a primeira parte da quinta e última temporada de Stranger Things. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse primeiro bloco de episódios, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Após tudo que a gente acompanhou no final da quarta temporada, agora nós tivemos um salto temporal onde nós vemos como Hawkins está depois do Vecna ter quebrado a cidade no meio, aberto aquelas fendas que ligam o mundo invertido ao mundo real. E a partir daí nós vemos que os militares tomaram conta de Hawkins, a cidade está toda em quarentena, está cercada, ninguém entra, ninguém sai, sem ser autorizado, obviamente. As fendas foram fechadas com placas de aço que o pessoal banalizou a ponto de andar de trenó em cima delas. E os cidadãos de Hawkins estão tentando levar a vida da maneira que dá ali, principalmente porque a maioria deles ainda não tem ideia do que está acontecendo, se mantém na ignorância, o que faz com que os personagens que nós já conhecemos e amamos acompanhar intervenham cada vez mais no que está sendo feito, no que está acontecendo ali na cidade. E eles fazem isso burlando o controle militar, espionando como as coisas estão se desenvolvendo ali e aproveitando brechas aqui e ali para realizar missões de reconhecimento dentro do mundo invertido em busca do Vecna, do qual ninguém sabe o paradeiro. Então, no primeiro episódio, nós temos uma introdução de como Hawkins está e de como está se dando esse funcionamento e divisão de tarefas ali para a realização das missões. Primeiro, nós sabemos que a rádio passa mensagens codificadas para se comunicar com o pessoal do grupo ali, informar o que está acontecendo na base militar, informando quais são os horários mais suscetíveis a eles conseguirem invadir sem serem percebidos e entrar no portal do mundo invertido, visto que o único portal que dá acesso ao mundo invertido que se mantém aberto está dentro da base de Hawkins. Todos os outros foram selados, o que faz necessário que o pessoal invada a base para poder entrar no mundo invertido. Nesse episódio, nós percebemos que 11 tem treinado as habilidades dela para aprimorar para um possível confronto com o Vecna, enquanto Hopper está tentando protegê-la. Ele estabelece uma meta de tempo que ela precisa bater ali de recorde e ela está determinada a conseguir isso para que ela esteja apta a ir com ele na missão para o mundo invertido. Coisa que ele quer evitar porque os militares estão procurando por 11 e ele não quer expor ela ao risco de ser capturada por essas pessoas. Enquanto isso, Mike, Will, Jonathan, Nancy, Steve, Robin e Joyce estão determinados ali a ajudar a Hopper a entrar no mundo invertido, encontrar o Vecna para que eles possam, enfim, dar cabo dessa ameaça e restabelecer a paz ali em Hawkins para que todo mundo consiga seguir com suas vidas normalmente. Em paralelo a isso, Dustin continua revoltado com a morte de Ed, com tudo o que aconteceu e com o fato dele continuar sendo injustiçado, sendo visto com maus olhos pelos cidadãos de Hawkins, porque afinal de contas todo mundo segue acreditando que o Hellfire era um tipo de seita e que todas as mortes que aconteceram foram por culpa dessa seita, o que faz com que Dustin acabe mexendo um pouco com a paz da escola, porque tem um grupo ali que persegue ele e ele mantém essa ideia de que o Hellfire vive e de que ele vai fazer justiça em nome de Ed, o que de fato gera alguns confrontos ali, acaba trazendo preocupação a Will, Mike e Lucas, porque eles ficam ali tentando mediar essa situação, tentando fazer com que Dustin pense mais com a razão, que ele pare de caçar confusão, mas Dustin tá ali querendo vingança, ele quer fazer justiça a Ed, ele quer se vingar do Vecna ao mesmo tempo, ele ajuda nas missões, mas ele tá mais disperso do que o resto do grupo. Isso também acaba abalando a amizade dele com o Steve, a gente vê várias discussões ali, eles não estão em bons termos,
no momento e Dustin está passando aí por uma fase bem difícil. E Murray está responsável por contrabandear produtos de fora da cidade para dentro de Hawkins para guarnecer o grupo das mais variadas formas, seja através de munição, de armas, granadas, alimentos ou o que quer que eles estejam precisando. Já dentro do mundo invertido, nós descobrimos que há uma base militar também estabelecida lá, onde estão sendo realizados experimentos e pesquisas lideradas pela doutora Kay, que é uma general, que é a principal interessada em capturar 11, e essa é a razão pela qual Hopper não quer colocar 11 dentro do mundo invertido, porque ela pode ser facilmente capturada ali dentro, é muito arriscado, embora ela também esteja sendo procurada em Hawkins no mundo real. Então, é um cenário bem perigoso para ela, e Hopper está tentando protegê-la, o que acaba gerando certos confrontos entre eles ali, discussões. Afinal de contas, 11 quer ajudar na batalha, ela sabe que ela é uma das únicas que pode de fato enfrentar o Vecna ali e ser páreo para ele. E falando do Vecna, nós também temos a introdução do propósito dele nessa temporada. Ele está constantemente enviando Demogorgons para o mundo real para capturar crianças, para que ele de fato consiga aí concretizar esse plano de remodulação mundial que ele tem. E uma dessas crianças é a irmã de Mike, Holly Wheeler, que é a caçula ali da família, e ela é a primeira criança que Demogorgon captura, o que faz com que a gente comece a acompanhar ela dentro da prisão do Vecna ali, que é bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, é quase como uma gaiola de ouro. Ele faz ali um cenário para que ela se encante com o que está acontecendo, dá presentes, coloca ela numa casa enorme, deixa ela se divertir, comer o que quiser, bem numa vibe Coraline e o Mundo Secreto, e ela, à primeira vista, se encanta com aquilo ali, acha que aquilo ali é de fato algo muito bom, que ele está protegendo ela dos monstros, que ele fala que ele vai colocar as crianças naquela casa ali para manter elas a salvo. Ele não aparece, obviamente, com a figura do Vecna, ele aparece com a figura ali de Henry adulto, a figura do 001, que a gente viu na 4ª temporada, e ele mantém Holly ali, e ela tá acreditando que ele de fato é uma boa pessoa. À primeira vista também ela acha que ele é um amigo imaginário dela, porque ele aparece para ela e ninguém mais vê. Então ela tá se iludindo ali até o momento em que ela começa a perceber que tem algo de errado, porque ela consegue uma ajuda dentro da prisão do Vecna para enxergar o que de fato é aquilo ali, do que tudo aquilo ali se trata. E essa ajuda vem através de Max, que está com a consciência também aprisionada ali naquele lugar que o Vecna criou, e ela fala que ela já tentou fugir, mas que ela não conseguiu mais oportunidades, e agora com Holly ali, talvez ela consiga essa chance de escapar, de voltar para o corpo dela, de sair do coma em que ela está há tantos meses no hospital de Hawkins. E a partir disso nós temos essa parceria formada entre Max e Holly, onde elas vão se ajudar para executar um plano onde elas consigam fugir da prisão na qual o Vecna trancou elas. Uma das coisas que mais me agradaram nesses 4 primeiros episódios é de como a narrativa estabelece uma comunicação melhor entre todas as partes envolvidas no enredo principal. Nós sabemos que a estrutura narrativa das temporadas anteriores de Stranger Things eram sempre a divisão em pequenos grupos ali. Nós tínhamos um núcleo principal fragmentado em grupos de 3 ou 4 pessoas, onde cada grupo tinha uma narrativa própria ali, tinha um eixo para seguir, e no final eles se conectavam e geravam ali o clímax da temporada. Mas durante a progressão narrativa dos episódios, nós não tínhamos muita comunicação. Cada um tinha o seu plano ali, tinha a sua forma de executar a ação dentro da narrativa, mas eles não se conversavam entre si. Nesses 4 primeiros episódios, nós vemos que o grupo está mais integrado, existe uma sinergia ali, cada um reconhece a sua função, sabe o que é que tem que fazer, eles conversam entre si, ainda que eles sigam narrativas separadas em certos pontos. Afinal de contas, para dar brilhantismo a cada um dos personagens, é mais viável fazer dessa forma, porque quando temos um grande grupo, sempre vai ter um ou dois personagens que vai ficar escanteado e vai ficar subaproveitado. Então, quando você fragmenta o elenco e coloca cada um numa narrativa diferente, isso faz com que eles tenham ali a chance de se destacar dentro do eixo que eles estão seguindo. E é uma coisa que funciona muito bem em Stranger Things. Mas quando eles conseguem estabelecer de fato essa coligação, essa relação entre todos os grupos, e a ação está dependendo de todos eles ali simultaneamente, isso eleva toda a ação dos episódios a um status ainda mais épico. E funciona muito bem para uma estrutura narrativa de uma última temporada de série. Nesses 4 primeiros episódios, nós temos um eixo que segue Hopper e 11, dentro do mundo invertido. Outro eixo que segue Dustin, Steve, Jonathan e Nancy, que começa no mundo real e depois vai também para o mundo invertido e culmina ali neles tentando descobrir qual é a origem de um muro
que surgiu ali dentro e que parece intransponível, é uma muralha enorme que está cercando a cidade de Hawkins e que faz com que eles não tenham acesso aos lugares que eles precisam chegar, que é de fato onde Holly está, visto que o principal objetivo deles no momento é resgatar Holly das garras do Vecna. Já no mundo real, nós temos Mike, Will, Lucas, Robin, Joyce e Murray focados em proteger as crianças que o Vecna ainda não capturou. Eles conseguem ali detectar quem são com a ajuda de Erica e de uma das vítimas que eles conseguiram salvar ali, que é Derek Turnbull, que é um dos amigos de Holly ali da escola, um dos colegas de classe, e à primeira vista é um menino bem mimado, bem odioso, mas que acaba sendo um grande destaque porque ele é um alívio cômico excelente e ele é bem útil na execução do plano também. E nessa separação de eixos, nós encontramos tempo também para desenvolvimento individual de cada personagem, das relações entre eles, das narrativas próprias que cada um deles tem, como é o caso que a gente vê da amizade recém-estabelecida entre Will e Robin, que é um dos pontos altos dessa temporada, porque existe muita semelhança entre eles ali. É uma amizade que a gente vê surgir dentro da execução do plano ali, mas que acaba fluindo também para o âmbito pessoal, porque em um dado momento Will descobre sobre o relacionamento que Robin mantém, e isso gera uma identificação da parte dele, visto que ele também tem questões relacionadas à sexualidade dele, que ele ainda não compreende, e ele está tentando entender, mas ao mesmo tempo ele reprime por medo de não ser aceito e de como vão pensar a respeito dele. Então Robin surge nessa amizade para jogar uma luz nele, nesse sentido, e que vai acabar destravando o pensamento dele para certas coisas e fazendo com que ele descubra habilidades que ele tem e que ele não conseguia acessar justamente por conta de ele não se aceitar. A autoaceitação dele era de fato a chave para que ele começasse a acessar o potencial que ele tem. E isso é um dos pontos altos, porque o clímax dessa primeira parte reside exatamente nesse ponto. Outra coisa que eu gostei nesse início da temporada é do amadurecimento que eles deram a Mike. Ele era um dos personagens que eu menos gostava ao longo da série, e aqui eu vejo que ele está tendo umas nuances que estão me agradando bastante, principalmente na forma como ele é um irmão mais velho muito bom para Holly. Eles têm bons momentos aqui nesses primeiros episódios da temporada, e eu gostei de ver como ele tenta cuidar dela, como ele eleva o humor dela, como ele sempre reafirma a força que ela tem, e isso pode de fato ser uma das coisas que vai ajudar ela a suportar ali a situação em que ela está inserida na prisão do Vecna. Então foi algo que eu gostei bastante. Mike não está tão focado no relacionamento dele com 11 e 11 o tempo todo. Temos alguns momentos deles também aqui nesses episódios, mas não é o grande destaque. O romance, de fato, não é o grande destaque nessa primeira parte da temporada, da mesma forma que temos momentos de Hopper e Joyce, e assim como as cenas de 11 com Mike, são contidas, não são tantas, porque a série reconhece que a narrativa tem outras prioridades que não o romance. Talvez mais pra frente a gente tenha um pouco mais disso, quando de fato for o momento de abordar esse âmbito da história, mas agora eles precisam focar na ação, e é a ação que esses 4 episódios enfatizam. Cada episódio tem um plano narrativo muito bem estabelecido. O primeiro é a invasão ali do mundo invertido. O segundo é a gente entender de fato como funciona a prisão do Vecna ali, enquanto as outras coisas também vão sendo desenvolvidas. O terceiro é o plano de proteção de Derek para impedir que o Demogorgon leve ele também, como levou Holly. E o quarto é o fato de protegerem todas as crianças que estão ali na mira do Vecna para serem capturadas pelo Demogorgon, o que coincide também na invasão da base militar ali para tirar as crianças lá de dentro. Visto que os militares colocaram as crianças da faixa etária de Holly e Derek sob custódia dentro da base militar, sem fazer ideia dos riscos aos quais eles estão expondo essas mesmas crianças. Enfim, mais uma vez os militares dos Estados Unidos mexendo com forças que eles desconhecem, achando que tiros, bombas e tanques vão ser páreo para o oponente que eles estão tentando confrontar. E as cenas de ação desses primeiros episódios culminam em sequências muito boas, porque elas dão oportunidade para cada personagem se destacar ali, ter sua habilidade reconhecida. Nancy, Steve ali, que tem aquele espírito de liderança e tenta mediar as crises em que ele está inserido, tanto a crise maior, que é esse confronto com Vecna, quanto as crises menores que ele percebe ali no relacionamento de Jonathan com Nancy, que acaba gerando confronto entre ele e Jonathan, porque Jonathan acha que ele ainda está com interesse em Nancy. Então temos aí
esse momento sendo desenvolvido também, essa relação sendo desenvolvida, ao passo que a gente também tem os vislumbres dele com Dustin e de como a amizade deles está, como eu já disse anteriormente, que tá abalada, tá estremecida, mas dá para ver que um se importa com o outro, que um gosta do outro, e eles estão tentando achar um meio comum de lidar com essa situação, por mais difícil que ela esteja. Joyce, por sua vez, segue preocupada e tentando manter Will a salvo de tudo, o que gera discussões entre eles ali, visto que por tudo que ele enfrentou, com a preocupação que ela sentiu em relação a ele, ela não quer deixar ele estar vulnerável a nada, mas ele quer fazer parte da ação, ele quer estar inserido ali porque ele também tem capacidade de ajudar de uma maneira que ninguém mais no grupo consegue. Ele tem essa relação com o mundo invertido, ele tem essa conexão com a mente colmeia. E a partir dessa habilidade dele, ele pode ajudar a rastrear o que está acontecendo ali no mundo invertido, qual o covil do Vecna, onde é que Holly está, e ele quer ajudar a fazer isso. E Stranger Things trabalha muito bem essas narrativas em torno da maternidade, tanto através de Joyce, que é, de fato, o expoente desse tema dentro da história, mas também através de Karen, que teve um momento aqui nesse primeiro bloco, onde ela se confrontou com o Demogorgon para proteger Holly e que foi um dos grandes momentos de destaque desses 4 primeiros episódios. Eu gostei muito da cena e de todo o arco dramático em torno dela. Fiquei preocupado com a personagem, com o resultado de tudo aquilo ali, não em relação ao marido dela, aquele traste pode morrer, mas ela não. Eu gostei da cena, eu gostei da atitude dela e eu quero que a personagem tem aí mais algum momento de tela, mais tempo aí nessa temporada e que ela tenha mais destaque, porque ela está se mostrando uma personagem muito boa também. E obviamente, como não falar das revelações finais desse primeiro bloco, onde nós sabíamos que a base militar de dentro do mundo invertido estava mantendo alguém preso ali numa sala secreta que estava selada, trancada. Eleven conseguia acessar a consciência de quem estava ali dentro, ela sabia que era alguém tão poderoso quanto ela, o que fez ela supor que se tratava do Vecna, que eles tinham capturado o Vecna, e ao fazer isso, ao invadir a base militar e acessar essa sala, eles descobrem que não se tratava do Vecna, se tratava de Sage, a irmã chata de 11, que eu espero que melhore nessa temporada, porque as minhas memórias dela da segunda não são muito boas, então vamos ver se ela melhora essa impressão que eu tenho. E o ápice do 4º episódio, que é o que honra o título que o episódio recebe, o feiticeiro, é a sequência ali em que o Will consegue acessar a habilidade dele através da autoaceitação, quando ele começa a lembrar de tudo que Robin falou para ele, e ele começa a controlar os Demogorgons. Ele usa a conexão que ele tem com a mente colmeia a favor dele, e ele se torna um oponente extremamente forte, porque ele consegue fazer com os Demogorgons o que o Vecna fazia com as pessoas na 4ª temporada. Ele quebra os membros, o pescoço e mata os monstros quando eles estão prestes a atacar os amigos dele ali. E é um momento de grande emoção e extremamente épico, ideal para terminar o primeiro bloco dessa temporada, porque você encerra os episódios ansiando e pedindo que esse mês passe rápido, para que você consiga ter acesso à segunda parte e continue assistindo a conclusão dessa série que conquistou o público e que honra cada vez mais o legado que ela deixou ao longo desses anos. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre os 4 primeiros episódios da 5ª temporada de Stranger Things. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí para ver que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede para a pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter meus vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, as coisas vão ficar cada vez mais estranhas. Tchau!